O Dia do Trabalho é celebrado hoje no mundo todo e o Brasil vive um momento decisivo em relação às leis que regem os contratos de trabalho no país. A reforma trabalhista, uma das bandeiras do atual governo, já passou pela Câmara e será discutida e votada agora no Senado. Mas o que deve mudar realmente? Para tratar, então, desse assunto, nós convidamos para a entrevista de hoje a advogada trabalhista Márcia Negrisoli. Boa noite, Márcia. Muito obrigada por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Boa noite e agradeço o convite. Márcia, vamos começar falando sobre, então, o projeto que está no Senado. Já existe um prazo para ele ser votado? Quando que as leis trabalhistas passariam a vigorar? Bem, o projeto acabou de ser encaminhado ao Senado, né? É importante contextualizar que, inicialmente, esse projeto ele foi encaminhado pelo governo, né, federal para a Câmara dos Deputados, isso foi no finalzinho do ano, então nós estamos aí no dia 1º de maio, ficou aí 4 meses na Câmara dos Deputados e acabou de ir para o Senado Federal. O governo federal, ele pede pressa na análise desse projeto. Mas eu acredito que não é um momento de pressa, é um momento de se analisar realmente as propostas com muita cautela, muito cuidado, porque são muito grandes as alterações na legislação trabalhista. Então, embora não exista aí um prazo definido, o governo tem muita pressa na aprovação dessa proposta. E passando aí pela votação no Senado Federal, o próximo passo é para ele ser encaminhado ao presidente da República para sancionar. E após sancionada, a legislação é publicada no Diário Oficial e aí imediatamente já passa a entrar em vigor. E aí as mudanças elas atingiriam a todos os empregados ao mesmo tempo ou começariam apenas a partir dos novos contratos de trabalho? Não, a regra é atingir a todos os empregados ao mesmo tempo. Até porque existem regras que referem-se à extinção do contrato de trabalho, então abrange também aos contratos em andamento. Então a regra geral é de atingir a todos. Bom, então vamos começar falando de algumas das mudanças importantes que estão previstas, né? Começando pelo papel dos sindicatos nas negociações e homologações. Isso vai mudar bastante? Muito. A proposta, na forma como ela está hoje, né, tem uma alteração muito significativa com relação aos sindicatos. Então, primeiro, ele vai ter um papel muito importante, porque tudo que for negociado vai ter uma supremacia face ao legislado, né? Isso tem sido bastante divulgado. Então, por exemplo, com relação à jornada de trabalho, né? Aquela flexibilidade numa jornada de trabalho, mas sempre observando-se as 44 horas semanais. Então, o papel do sindicato é justamente negociar as medidas dessa flexibilização. Então, temos o negociado face ao legislado, não terá mais a obrigatoriedade de a homologação da rescisão do contrato de trabalho ser feita no sindicato da categoria, então isso acaba sendo extinto, e o imposto sindical, né, a contribuição sindical, aquela obrigatória que é recolhida sempre em março, né, os empregadores eles retêm o valor da contribuição sindical do salário de todos os funcionários para repasse aos sindicatos, isso também, pela proposta, acaba. Você vê algum prejuízo no fato de a homologação não precisar mais ser feita agora no sindicato, na homologação de uma rescisão? Não vejo nenhum prejuízo. Na verdade, eu acredito que até vai desburocratizar as homologações, porque muitas cidades onde não tem o sindicato da categoria presente, isso deve ser feito então no Ministério do Trabalho, e a gente sabe que o Ministério do Trabalho tem uma agenda, né, e nem sempre é feito com a celeridade que o trabalhador precisa para ter acesso aos seus direitos, ao fundo de garantia, ao seguro-desemprego. Então, ao contrário, eu acho que vem a desburocratizar as homologações. Ainda falando de rescisão de contrato ou de extinção de contrato, está prevista uma nova modalidade, né, por acordo entre empregado e empregador. O que significa isso? Sim, então hoje nós temos algumas modalidades de rescisão do contrato de trabalho. Então ele pode ser rescindido por iniciativa do empregado, né, pedido de demissão, por iniciativa do empregador,
nos casos de dispensa sem justa causa ou por justa causa. E essa nova modalidade, ela vem como um acordo, né, entre empregado e empregador. Então, nessa modalidade, nesse acordo, então as partes chegam num acordo de rescisão do contrato de trabalho. Nesse acordo, então, o empregado ele teria direito a metade do valor do aviso prévio ser indenizado, a metade do valor da multa do fundo de garantia. Estão preservados as demais parcelas de rescisão, né? Ele também vai poder movimentar até 80% do valor do fundo de garantia que ele tiver depositado em sua conta vinculada, mas não terá acesso ao seguro-desemprego. Eu acredito que esse acordo ele é importante para formalizar o que já acontece na prática, onde muitos empregados solicitam ao empregador que façam a dispensa e ele devolveria então a multa de 40% do fundo de garantia, né? Nós não podemos fechar os olhos porque isso realmente acontece, né? Não é legal, mas a gente sabe que acontece. Então, essa opção, ela vem como uma forma alternativa que o empregado tem de sair, né, de se desligar do seu emprego, mas tendo alguns direitos garantidos. E Márcia, diante de tantas mudanças, o que segue inalterado? O que não muda a partir da reforma? Olha, existe um núcleo de direitos básicos que não mudam, né? E isso é importante a gente dizer, principalmente hoje que é 1º de maio, né? Então não muda. O direito ao salário mínimo ou ao piso da categoria. Não se alteram os 30 dias de férias. O fundo de garantia permanece existindo, o seguro-desemprego também, o 13º, as regras de proteção à saúde e à segurança do trabalho. Então existe um núcleo de direitos trabalhistas que são imutáveis pela reforma, pela proposta. O que existe é uma flexibilização e uma modernização de algumas regras, né? Mas existe esse núcleo que é inalterável. Tá ok, Márcia, eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente. Eu que agradeço o convite.